campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Pão Nosso, aqui no canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estaremos lendo o texto de número 123, que tem por título A Condição Comum. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Vamos então aos comentários. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito da humanidade comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes de tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas, muitas atentas aos cerimoniais de culto exterior, participam das edificações alusivas à crença, contudo, nas dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferenças às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiam hoje e desfalecem amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime da incerteza dos espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidades. Felizes, pois, aqueles que de maneira do Pai necessitado se acercam do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, e firmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para suas faltas de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Pois então, aquele pai que se acercou de Jesus, então, ele sabia do sofrimento dele, ele sabia da doença do filho dele, ele sabia da incredulidade dele, da dúvida. Nós normalmente trazemos lá no nosso íntimo algumas dúvidas. E às vezes as nossas dúvidas chegam ao ponto de residirem junto com o nosso credo, com a nossa doutrina, com aquilo que a gente aprende todos os dias na casa espírita. Eu não me surpreendo às vezes de ver espíritas com medo de espírito. É ou não é? Então, nós, como seres humanos falíveis, não somos perfeitos, vamos ouvir todos os comentários possíveis sobre como ter fé em Deus, como ter confiança nos momentos de tempestades, mas nós, na hora das grandes dificuldades, não titubeamos, como esse pai também. Não somos vítimas das nossas próprias incredulidades. E assim se revelam as massas que se atêm à forma do credo, os cerimoniais dos seus credos, os dogmas dos seus credos. E quando, porventura, um desses missionários da Boa Nova do Cristo falha, há uma debandada junto com ele. Há uma insegurança completa, porque se baseava, às vezes, na pessoa, não na compreensão da verdade eterna, da Boa Nova do Cristo. E utilizamos muitas vezes as pessoas que nos ensinam, que nos instruem, através inclusive dos seus exemplos,
e nos servimos como apoio, como bengalas, e se pensarmos por alguns instantes, e se por alguns instantes nós observarmos esses irmãos, nós vamos ver que são tão cheios de falha como nós, e às vezes nos desiludimos com isso, e titubeamos na nossa fé. Mas somos espíritas, não pelos espíritas, somos espíritas pelo conhecimento que a doutrina nos traz, pela causa que o Cristo nos ensina, que o Cristo nos doa, pelo chamamento do Cristo que Ele nos faz. Lá naquele texto do Evangelho, muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque poucos realmente entendem o chamado. E se nós já entendemos o chamado do Cristo, já está meio caminho andado. Nós vamos ser defrontados por uma série de incertezas que estão dentro dos espíritos infantis, que mal começaram a ter noção da realidade, da responsabilidade que temos perante Deus com relação à nossa própria evolução. E, ao mesmo tempo, quando percebemos as nossas imperfeições, nós vamos perceber a precariedade da nossa fé íntima. E felizes aqueles que nem esse pai necessitado, quando se acerca do Cristo, confessa a sua precariedade da sua fé mais íntima. Então, quando nos acercarmos sempre do Cristo, vamos ter ideia que não somos perfeitos, mas que necessitamos ainda de muitas luzes no caminho. E que o Cristo se firme em nós, não com a crença de boca, mas como a crença de alma. Não pela nossa falta de fé, mas atestando a nossa miserabilidade com as nossas próprias lágrimas, sabendo que somos projetos divinos em andamento e que um dia vamos chegar lá, mas que estamos ainda a caminho de completar a nossa obra evolutiva desse Espírito eterno que Deus nos dotou, que Deus deu a vida e conduziu ao caminho do nosso livre-arbítrio para que escolhêssemos evoluir, um dia após o outro. E que Deus esteja sempre conosco. Fiquem em paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site